Oi, meu povo, tudo bom? Tô morrendo de saudade de vocês, valeu, meu Deus. Eita, que saudade, Jesus. Mas vai passar e nós vamos estar já já todo mundo junto e vocês fazendo raiva, que eu nunca pensei que ia sentir raiva sentir saudade, né, de vocês, da raiva que vocês, né, de vez em quando fazem, não assim, de vez em quando todo dia. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, né? Características da globalização econômica, né? Fluxos financeiros internacionais e a função das grandes corporações. Eu vou falar primeiro dos fluxos financeiros internacionais e depois também da questão das grandes corporações, individualmente, né? É um assunto, vou ser bem sincero, um pouquinho chato, né? Que a gente gosta de dinheiro, mas falar de economia não é muito bom não, mas fazer o quê? Brincando. Mas que eu acho que da maneira que eu vou explicar, dá para entender também uma professora igual essa, não todo mundo tem, né? Não, Letícia. Eita, saudade, Jesus, de ver Letícia e Maria Clara brigando e brincando. Que ela briga e brinca, né? Ó, no mundo globalizado em que vivemos, existe um grande fluxo de capital, transações financeiras como compra e venda de ações de empresas, títulos e moedas. Esse tipo de atividade ocorre a partir de evoluções que aconteceram nos meios de comunicação. O mundo atual está interligado por meio de uma complexa rede de comunicação, como telefonia móvel e fixa, satélites, internet e etc. Esses permitem que bilhões de dólares sejam transferidos, só que infelizmente não é para minha conta, né? Entre os mais variados países do mundo, em um único dia. Através de um mouse, um brasileiro pode investir milhões de reais em outra parte do mundo. Isso é um exemplo claro de fluxo de capital. Né? Capital, pessoal, é dinheiro. Sempre que falar em globalização, falar o nome capital, não é Fortaleza não, viu? Por favor, João, capital não é Fortaleza. Esse capital que nós estamos falando é grana, coisa boa, dinheiro, né? Que é um mal necessário. Em que hoje, minha gente, é realizada aquelas transações, né? Com um pequeno mouse ali, você compra uma parte de uma empresa, né? Você faz um investimento, né? E é transferido dinheiro, né? De um canto para outro em um piscar de olhos, né? Então, as operações dessa natureza são executadas entre distintos países quase que em tempo real. Isso é possível entre nações interligadas no mercado financeiro internacional. Em minutos, vultuosos negócios sucedem e inúmeros outros são abertos. E envolve um volume gigantesco de capital, viu, João? Dinheiro, não é Fortaleza. Sendo que as negociações movimentam no planeta em um único dia aproximadamente $1 trilhão, né? Ó, minha gente, tinha um desenho antigamente, é porque vocês são muito jovens, eu também, né? No desenho pronto, no tempo de Carlinhos de Pitu, esse desenho, acho que ele lembra, né? Porque Carlinhos é do tempo dos dinossauros, por isso que aquele homem é daquele tamanho. Tinha o tio Patinhas, e ele tinha uma piscina de dinheiro. Meu sonho era mergulhar numa piscina daquela, né? Eita, menina, então imagina, minha gente, quantas transações não são feitas, né, por dia, né? Principalmente, né, no mercado hoje, né, um investimento maciço está em quê? Na saúde, né? Investindo dólares e dólares e dólares aí para ver se encontra uma vacina, né? E o cara que encontrar a vacina para a pandemia, ele pode ter certeza que ele vai ganhar muito dinheiro, né? E vai entrar para a história. Só isso, né? Eu acho que eu devia ter sido cientista. Oh, meu Deus. Então, a gente está vendo que a globalização é responsável por ligar, né? A gente vê que os continentes, eles estão separados, mas ao mesmo tempo eles estão interligados pela globalização. O lugar onde grande parte dessas negociações ocorre é uma
ocorre nas bolsas de valores espalhadas por diferentes pontos do planeta, e essas se encontram interligadas. Atualmente, as principais bolsas estão localizadas em cidades de países desenvolvidos, né? Entre as quais podemos citar uma das mais importantes, a de Nova York, né, nos Estados Unidos, a de Londres, na Inglaterra, a de Paris, na França e Tóquio, no Japão. Além daquelas localizadas em países em desenvolvimento, como São Paulo, né, no Brasil, e Buenos Aires, na Argentina. Cara, eu sempre tive uma curiosidade muito grande numa bolsa de valor. Porque eu fico olhando aqueles caras ali com celular, vendendo e comprando, né, ações de empresas, e fico pasmo. Eu digo assim, meu Deus, esses homens aí, pelo amor de Deus, acho que a pressão deles é grande, né? E como eles não devem passar mal, tá negociando ali, eles estão ou ganhando ou perdendo muito dinheiro, né? Tais cidades abrigam também sedes administrativas ou filiais de multinacionais, né? Principais bancos e instituições financeiras, entre outras de renomes internacionais. Isso quer dizer que essas cidades são centros financeiros, incluída na rota global de capitais. Geralmente, as mesmas possuem o status de cidades globais ou mundiais, né? Ou, por exemplo, a gente viu que a crise 29 nos Estados Unidos, a quebra da Bolsa de Nova York, abalou economicamente o mundo. A gente viu que a crise de 2008 nos Estados Unidos abalou economicamente o mundo, né? E não só é que são crises financeiras que afetam a questão financeira, né? Crises na saúde, como uma pandemia, também afeta bilhões, né, de países. Na Bolsa de Valores acontece um grande fluxo de capitais, de dinheiro, certo, João? Minha gente, eu botei uma imagem aqui é a de Nova York. Cara, esses homens aqui, é no computador e é no celular e compra e vende. Eu não queria um trabalho desse, nem que fosse para me ganhar trilhões. É uma pressão psicológica imensa, né? É uns homens que têm uma habilidade, Jesus. O que é um capital especulativo, né? Ana Lívia, meu amor, minha filha tá bem esses dias, vamos participar, né? Para de estar mandando mensagem para Lara, que Ana Lívia e Lara são irmãs de barrigas diferentes. O capital especulativo é aquele que é investido visando apenas a obtenção rápida de lucro. Palavra-chave toda a vida, não vão esquecer mais nunca, né? Acho que tia Janaína, que é nerd, a melhor professora de todos os tempos, das últimas semanas, né? A música do que tem aí, brincando. Ela já deve ter falado com vocês, né? Que toda vida que falar em capital especulativo, a palavra-chave é obter lucro rápido, né? Ele não oferece ganhos para a economia, pois seus lucros não são gerados por meio do trabalho ou da produção. O capital especulativo não passa, portanto, pelo processo produtivo. Isso significa que os seus investimentos não geram emprego, não são destinados à compra de matérias-primas e equipamentos e não aumentam a oferta de produtos no mercado. Em suma, o capital especulativo não movimenta a economia como um todo. Então, toda vida que falar capital especulativo, palavra-chave, obter lucro rápido. Ele não está, como é que fala aquela maneira mais fácil? Ele não gera um movimento grande para a economia, porque aquele lucro é de imediato só para aquela pessoa ou aquela empresa, rápido. Ele não vai gerar emprego, compra de material, né? E assim vai. As transnacionais correspondem às corporações industriais, comerciais e de prestação de serviços que atuam em distintos territórios dispersos do mundo. Nesse caso, ultrapassa os limites territoriais dos países de origem das empresas. Não é? Até na apostila tem falando que um sociólogo fala que as transnacionais, por isso eu coloquei essa imagenzinha aí, é tipo um polvo. Um polvo não tem um monte de tentáculos, né? Um monte de né? Bracinhos. Será? Ei, aí já vou brincar, né? Prestar atenção. Né? O que é um polvo? Ele tem muito tentáculo, viu? Pronto, deu para entender. Grande parte das empresas transnacionais é oriunda de países industrializados.
e desenvolvidos que detêm um grande capital acumulativo. O excedente, nesse caso, é direcionado para países em todos os outros continentes. Né? Então, as transnacionais, galerinha, são empresas de países desenvolvidos que, se nós vamos observar, elas vão para países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Né? Por quê? A gente já viu isso até em história, né? Está muito relacionado até ao neocolonialismo, né? Os 3 M's que essas empresas encontram, né? Matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata. Os investimentos dessas empresas são altíssimos, uma vez que a matriz emite os recursos para as filiais localizadas em muitos países pobres. Nesses países, as transnacionais exercem funções importantes, como acelerar o desenvolvimento industrial, além de gerar postos de trabalho. No entanto, essas empresas não têm um objetivo social no momento em que se instalam em um determinado país. Pelo contrário, para a sua instalação acontecer, o governo oferece uma série de benefícios e incentivos, tais como a isenção parcial ou total de tributos, até mesmo dos lucros. Esses países se submetem a essas exigências a fim de atrair novos investimentos estrangeiros e também garantir a permanência das empresas. Né? As transnacionais estão ligadas à globalização da produção, na qual um único produto pode ter várias origens. Isso porque os seus componentes têm origens distintas e são montados em uma determinada localidade do mundo. Esse fluxo produtivo visa unicamente verticalizar os lucros, diminuindo os custos, considerando-se no mercado como empresas competitivas que buscam alcançar grandes parcelas do mercado internacional. Ô, minha gente, quantas transnacionais não tem no nosso país, não é? Há pouco tempo, essas empresas eram denominadas de multinacionais. Porém, gradativamente, esse termo não mais está sendo usado, uma vez que a empresa emite uma vez que a expressão emite uma ideia de uma empresa que possui diversas nacionalidades. Dessa forma, empresas com essas características, recebem o nome de transnacionais. Possuem sede em um país e desempenham atividades em diversos outros. Né? Antigamente era chamada de multinacionais e foi substituída por transnacionais. Pode dizer que não pertence, que a empresa não tem várias nacionalidades, ela tem uma única nacionalidade, só que ela está em várias localidades. Né? As transnacionais exercem influência que transcende a economia, pois interferem em governos e nas relações entre países. Essas empresas surgiram efetivamente a partir da Segunda Guerra Mundial, quando empresas de países ricos migraram suas atividades para lugares espalhados pelo mundo, não é? Então aí nossa aulinha acabou, fácil, deu para entender, não é? O que são transnacionais e os fluxos de capital, né? Tacinha, Thalita, Maria Eduarda, é que eu vou lembrando o nome de vocês assim. Minha gente, eu tô com saudade tão grande de vocês. Quando o tia também passar uma atividade avaliativa, faça, entregue um prazo, não precisa eu estar ameaçando, ei, criatura divina, 3 vezes coração de Jesus, faz, viu? Porque é a maneira da gente dar continuidade ao nosso assunto. Então, próxima aula, nós vamos ver mais uma coisinha da globalização. Um cheiro, meu povo. Pronto.